Agora tá. Tá bom? Então, novamente aí, né, dando as boas-vindas a todo mundo, né, nesse bate-papo, nessa conversa aí entre uma professora de língua portuguesa e uma advogada, que resolveram aí mostrar a importância da linguagem no mundo jurídico, tá? Todos podem deixar as dúvidas, as questões, os comentários, que no final da live a gente responde aí a vocês, e caso não dê tempo, respondemos depois, mesmo não estando online, tá bom? Vamos iniciar, então, nosso bate-papo de hoje. Marina, estava pensando aqui, né, quando a gente resolveu fazer essa live, era a respeito dessa questão dessa linguagem tão técnica que tem no direito, né? Nós sabemos que o direito, ele está presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e muitas vezes as pessoas nem percebem isso, né? O direito é uma ciência aí social, né? Ele é da prática, né, social, do nosso dia a dia, das nossas relações pessoais, né? Ele está no nascimento, ele está aí no falecimento de uma pessoa, tá quando a gente faz uma compra num estabelecimento, né? Quando se efetua o pagamento aí de impostos, né? Quando uma briga entre amigos ou vizinhos. Então a gente sempre vê a presença aí, né, do direito, né? Principalmente o mais ocorrente aí é nos acidentes aí de trânsito, né? Então, dependendo aí do tipo de acontecimento, o direito sempre vai estar encaixado, né? Em algum ramo aí a gente vai encontrar o direito. A atual sociedade, ela está cada vez mais preocupada com a ciência jurídica, uma preocupação aí voltada cada vez mais para a compreensão desse universo, né, que é o mundo jurídico, para buscar uma maneira aí mais clara, mais precisa de comunicação, né? Então, sim, é possível a gente representar alguém que saiba, né, como é que eu posso colocar para você? Para buscar essa maneira mais clara, mais precisa da comunicação, como é possível representar alguém se você não sabe como transcrever aí o seu meio jurídico, né? Como que você vai conversar com o seu cliente e fazer com que ele compreenda e realmente haja aí uma comunicação, né? A gente tem uma fala boa da Návia Costa que retrata muito bem essa situação, né? O que não se compreende não é considerado, né? Então, a linguagem deve ser utilizada, lógico, né, de uma forma aí culta, porém com acesso democrático. Eu acho que é isso que a gente veio falar aqui um pouquinho hoje, né? Dessa questão que precisa da formalidade, mas precisa ter esse acesso democrático, o que na maioria das vezes não é praticado no meio forense, não é? A gente tem que ter aí consciência de que vivemos aí num país questionável em referência à qualidade da educação, né? Temos centenas e milhares aí de analfabetos completos ou funcionais, né? Que ao se depararem aí com o texto de pedido do seu advogado ou com as sentenças proferidas aí pelo judiciário, não compreende essa linguagem, né? Cria-se então, acredito que cria-se um abismo, né, entre o mundo jurídico e a população. Sim. Vamos ver se você me entendeu. Eu quero assim que você, como advogada, né, o que você pode nos falar a respeito dessa linguagem no direito? Sim. Oi, primeiramente, boa noite a todos aí. A gente vai começar a nossa live, já começamos e contamos com a presença de todos. Primeiramente, eu vou falar da importância da linguagem jurídica para tantos operadores do direito, né? Tanto aqueles que atuam dentro dos processos judiciais, também como peritos, assistentes técnicos, né? A equipe educativa do fórum, enfim, todos aqueles que participam dentro do processo. Então, nós sabemos que nas audiências, em petições, em todas as manifestações do processo, a linguagem é uma forma muito importante. Até porque
o operador do direito, ele vai ter que interpretar as leis e aplicá-las naquele caso concreto, né? O juiz, então, ele vai ter que interpretar aquela lei que foi escrita por uma outra pessoa e aplicar dentro daquele caso concreto. Então, a gente sabe que muitas vezes essa linguagem, né, em decisões dos juízes ou mesmo em petições de advogados, não são claras, né? E acaba que não democratizando essa linguagem. As pessoas acabam olhando os termos jurídicos, as sentenças, e elas não acabam entendendo, compreendendo a situação. Então, às vezes, elas realmente precisam, né? Elas têm aquele problema, e o advogado em si, ele também, muitas vezes, ao conversar com algum cliente, né? Ele também não fala a linguagem coloquial, a linguagem que eles entendem. Então, isso acaba ficando sem compreensão daquelas outras pessoas que estão realmente precisando. Até porque tudo vai envolver, né? Dentro do jurídico, na maioria das vezes, ou é oral, né? E aí vai precisar muito da linguagem, até mesmo a moça vai falar da linguagem oral, né? Verbal, ou mesmo por escrito. Então, eles vão realmente precisar da linguagem jurídica. E qual tipo de linguagem vai depender daquela pessoa que você está se comunicando, né? Você poderia... Estava aqui pensando, você poderia dar um exemplo, assim, claro, de como isso ocorre no dia a dia, no cotidiano aí de vocês? São vários, né? Muito pensando pelo lado da lei, né? O Código de Defesa do Consumidor é uma lei que ele rege o consumidor. E o consumidor são as pessoas, né? A sociedade em si. Nós somos todos os dias consumidores. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele precisa ser mais claro, né? No seu teor sobre alguns direitos. Até porque somente quando a sociedade saber dos seus direitos que elas vão conseguir exigir. Então, muitas vezes, né, tanto em decisões judiciais que eu tinha falado, enfim, alguns juízes até mesmo dão decisões judiciais que até mesmo os advogados não conseguem entender qual é essa decisão. E como que a parte, que é uma pessoa leiga, vai entender? Então, é muito difícil, né? Na maioria das vezes, a parte não possui o conhecimento jurídico. Como que ela vai conseguir entender? E muitas vezes, até mesmo os advogados não conseguem entender o que os juízes escrevem. Então, como que isso vai ter um acesso democrático? E, ao mesmo tempo, fora do processo judicial, né, o Código de Defesa do Consumidor também, né? Existem realmente dispositivos lá que são claros e há uma compreensão pela sociedade. Mas existem dispositivos que não há compreensão, né? Até mesmo nos estabelecimentos tem lá Código de Defesa do Consumidor. É obrigatório que esteja no estabelecimento. Mas até que ponto o consumidor vai conseguir abrir e vai conseguir exigir algum direito? Por isso que o conhecimento da lei é uma forma de transformação social, porque as pessoas acabam exigindo mais dos seus direitos, além também de conhecer os seus deveres, né? Porque não só temos direitos, como também temos deveres. Então, é muito importante para essa transformação social. Um outro exemplo, por exemplo, são advogados que ainda não acreditam, né, que se falam latim dentro do processo, eles vão ter um argumento de autoridade, enfim. Então, muitos advogados ainda, às vezes, escrevem em latim algumas expressões, enfim, alguns escrevem algumas frases em latim, o que não é permitido pelo Código do Processo Civil. Então, o Código de Processo Civil, no seu artigo 192, ele dispõe que todos os atos do processo e todos os termos dentro do processo precisam ser obrigatoriamente na língua portuguesa, né? Então, é obrigatório que seja na língua portuguesa. Então, até mesmo documentos estrangeiros, né? Por exemplo, se uma pessoa se divorcia no estrangeiro, certo? E ela vai utilizar esse documento aqui em um processo judicial no Brasil, esse documento tem que vir com a tradução juramentada, né? A tradução para o idioma português. Porque não pode ser juntado documentos estrangeiros ou mesmo petições, outros documentos que sejam em língua estrangeira. Porque o CPC, ele tem, essa norma do CPC tem esse objetivo, que é que as partes entendam, né, que os advogados e operadores do direito, eles não são obrigados a saber inglês ou mesmo outra língua. Nós somos obrigados a conhecer a nossa língua portuguesa, né? E apesar até mesmo do CPC prever isso e ser de extrema relevância para a linguagem, né, jurídica,
nós, operadores, estudarmos português, né, estudarmos a linguagem jurídica, nós sabemos que, na realidade, não é isso que acontece, né? Muitas vezes a gente só está preocupado com o teor das leis, só estamos preocupados com o que a jurisprudência entende, se vai ganhar o processo, se vai perder o processo, mas a gente, às vezes, não compreende, né? As pessoas não conseguem internalizar o quanto que essa linguagem jurídica é importante, tanto na tratativa com o clientela, tanto em petições, né, tanto dentro do processo judicial. Por isso que aqui eu coloco a importância, né, tanto na edição de leis, né, tanto dentro dos processos judiciais. A gente pode concluir assim que a gente consegue enxergar, né, que às vezes essa linguagem jurídica, né, às vezes prejudica aí o acesso à justiça em si, né? Pelas suas palavras e colocações, né? Acho que deu para a gente perceber, acho que todo mundo que está nos assistindo pode perceber que direito e linguagem mantém aí uma considerável relação, né? Já que o direito se realiza por meio da linguagem, como você estava afirmando aí, né? O direito tem agora não me recordo o nome, eu acho que é Calmo de Passos, não tenho certeza, mas eu acho que ele dizia, né, que mais que qualquer outro saber, o direito é um servo da linguagem, né, porque é o meio de se expor, de se fazer valer, né, então a gente não pode dissociar aí o direito da linguagem, porque estaríamos aí privando o direito da sua própria existência, digamos assim. Às vezes as pessoas não se dão conta de quanto isso é um casamento, né? O direito e a linguagem, porque afinal a natureza do direito é a linguagem, né? A palavra e o direito, eles estão, assim, podemos dizer, umbilicalmente ligados, né? O direito, ciência da palavra, né? A palavra pelo meio aí, qual os profissionais da área, os operadores aí, jurídicos aí, como você estava afirmando, né, efetua aí as suas atividades, como fazer peticionar, contestar, apelar, inquirir, nós temos aí persuadir, provar, né, tantas coisas que vocês têm que fazer, julgar, absolver ou condenar o juiz. Então, assim, o operador mesmo do direito, ele tem que ter esse cuidado com o vocabulário, né, que ele utiliza, tanto dentro da formalidade, quanto nesse exagero, né, às vezes, que a gente tem dessa formalidade. Há diferenças sutis, assim, a gente percebe que tem diferenças sutis de significado das palavras dentro do direito. Vamos pegar, assim, palavras do nosso dia a dia. Um exemplo, residência, domicílio, moradia, né, habitação, que pra gente, nós, a população, vamos colocar assim, tem um determinado significado, e para vocês, né, do mundo jurídico, eles juridicamente entre si possuem aí outros significados, né? Não são assim semelhantes como são para nós, são todos aí sinônimos e para nós não são, né? Até mesmo por isso que eu tinha falado antes, que o operador do direito, né, ele vai precisar adaptar a linguagem dele, né? Porque, por exemplo, um defensor público com o assistido dele, ou mesmo um advogado com o cliente dele, ele vai precisar falar de uma forma mais coloquial, mais informal e tentar explicar para aquele cliente quais são as consequências, né, jurídicas, fáticas daquele processo, né, quais são as despesas processuais, por exemplo, em um processo de guarda, né, onde os genitores estão disputando a guarda. Como que o advogado vai explicar para o seu cliente os tipos de guarda, que é uma coisa bem jurídica, bem técnica, né? Os tipos de guarda, qual é a melhor condição para exercer aquela guarda. Então, tudo isso precisa ser muito bem pensado, da forma como você falar. E assim, citações e intimações, se for pensar assim, a citação nada mais é do que uma carta, né, que aquela pessoa recebe na casa dela para responder a um processo. Então, o nome dela é uma citação,
Então, o cliente não consegue entender. Se você falar para ele, traz a citação para mim, ele não vai conseguir entender. Então, por isso que a gente precisa realmente, a palavra, né? É haver uma adaptação da nossa linguagem, né? Até porque, como cliente, a gente precisa entender qual é a pretensão dele, qual é o pedido dele. Na primeira reunião, geralmente é um pouco mais complicada, porque até é muito difícil a pessoa já ter o conhecimento jurídico e já te explicar de uma forma que você consiga, mais assim, vamos dizer assim, mais mastigado, né? Então, você precisa, muitas vezes, né? Até mesmo eu via lá na Defensoria Pública, quando eu estagiava lá, muitas vezes você não conseguia compreender o que aquela pessoa estava falando. E por isso havia ajuda de psicólogos, né? Uma equipe lá que para conseguir realmente ter o primeiro contato, né? Para a pessoa conseguir se acalmar, falar o seu problema e depois passar para a parte jurídica. Porque muitas vezes é um problema de comunicação. Muitos erros do judiciário, às vezes, é um problema de comunicação do cliente com o próprio advogado ou do assistido com o próprio defensor público. Por isso, essa dificuldade. E lembrando que o advogado em si, com o cliente, precisa ter uma linguagem, né? Ele pode até mesmo utilizar de gírias, né? Isso tudo para ter uma comunicação integral. Mas dentro do processo, ele vai precisar usar sim da forma mais curta. Por quê? Porque não pode haver ambiguidades. Porque você está lidando ali com vidas, né? Então, tudo tem que ser mais culto para evitar qualquer tipo de ambiguidade. Porque se houver alguma ambiguidade, o juiz pode até mesmo prender ou mesmo perder alguma guarda. Então, é uma coisa muito séria. Por isso que, assim, existem dois tipos de linguagem, né? E o próprio operador do direito, ele vai precisar se adaptar a cada momento. Um momento com o cliente, né? Ou o defensor público com o seu assistido. Em outro momento, com o juiz, né? Dentro de uma audiência, enfim. Existem dois tipos de linguagem que o operador do direito ele vai precisar utilizar no seu cotidiano, né? E aquilo que eu tinha falado em relação da transformação social, né? Que a linguagem também ela vai transformar as pessoas. Por quê? Porque se a linguagem jurídica ela fica mais acessível, as pessoas elas vão começar a conhecer mais os seus direitos. E elas vão começar a exigir. E aí o que acontece? Isso vai sendo um efeito, né? Que vai surgindo dentro da sociedade, até mesmo com o surgimento da internet. Muitas vezes eu vejo post do CNJ, né? Tipo no Instagram, ou mesmo live que eles fazem, com uma linguagem mais democrática, e isso acaba informando os cidadãos, né? Como um todo, uma sociedade um todo, que nós, desde criança, não fomos preparados para receber essas informações jurídicas. Na nossa escola, por exemplo, não tem, né, como conteúdo obrigatório no nosso currículo o conhecimento dos nossos direitos, né? Então, como isso é importante tanto nos processos judiciais, tanto na vida cotidiana das pessoas também. Eu acho assim, nós estamos falando tanto, né? O título aí da nossa conversa vem a ser a questão da linguagem em si, né? A língua portuguesa muito rica. Por isso que ela é rica em recursos, ela é rica gramaticalmente, morfologicamente, semanticamente, né? E eu acho que por isso que a gente tem certa dificuldade em utilizar, porque ela realmente não é uma língua fácil, né? Então eu acho que é importante nesse momento a gente conceituar alguns pontos aí, principalmente linguagem, né? Nós estamos falando tanto aí de linguagem, mas o que vem a ser uma linguagem, né? Linguagem é um sistema de signos que serve aí para estabelecer uma comunicação, tá? Então, a linguagem humana, né, seria aí de todos os signos o mais complexo, né? A nossa linguagem é a mais complexa aí de todas. O aparecimento aí, o desenvolvimento dessa comunicação dos seres humanos, né, que foi fruto aí dessa convivência social, né, é um reflexo aí da cultura de uma comunidade. A linguagem nada mais é do que isso, né, o domínio dessa linguagem se torna aí relevante, né,
para a inserção desse indivíduo dentro da sociedade. Lembrando aí que sistema, né? A gente tem aí esse sistema tão forte dentro das sociedades, é uma organização que rege aí essa estrutura da língua em si, tá? Então a gente viu aí a linguagem e língua portuguesa. Língua, por sua vez, nada mais é do que um código que permite essa comunicação, né? Esse sistema aí de signos e combinações que nós temos, que tem esse caráter todo abstrato, né? E tem esse som, concretiza aí por meio da ato de fala, né? Que são individuais, tá? Então, enquanto a língua aí é um conjunto de potencialidades, digamos assim, dos atos de fala, né? Da fala, do discurso, né? Ela é um ato aí de concretização aí dessa fala, dessa questão de que que você estava falando aí, né? Do uso, da expressão dos operadores do direito, né? A fala, ela é anterior à escrita. Lógico, né? A gente primeiro fala, depois a gente aprende a escrever. Mas a gente vê, assim, através dos tempos, que ela está sendo renegada aí a inferioridade por causa das circunstâncias modernas que nós temos hoje, né? Das informações e documentos escritos, né? Essas relações essas relações humanas, né? Essa produção toda, então parece que a fala é inferior aí à escrita. E no meio jurídico a gente vê o quanto isso não acontece, né? Porque essa linguagem verbal, essa fala aí é muito importante. Então a gente acho que tem que ver essas diferenças na fala, né? Que a fala pode ser a sistemática, né? E a língua é uma sistemática. Deixa eu ver se eu consigo me expressar melhor. A diferença entre a fala e a língua, né? Que é o que eu estou querendo expor aí para vocês. Que a fala, ela é a sistemática porque a gente vê uma certa individualidade, ela é mais real, ela é mais concreta, ela possui as suas variedades, os sotaques todos em si, né? Já a língua não. A língua, ela é mais sistemática. Ela tem uma certa regularidade, ela é coletiva, ela não é individual, né? Então, a gente precisa entender aí que a língua é uma linguagem particular de uma comunidade, de um grupo, de um povo, né? Por isso que existem diferentes tipos de linguagem, que era o que você estava falando aí dos diferentes tipos de linguagem que há, né? Então, hoje nós estamos debatendo a linguagem verbal, né? Que é aquela que se expressa aí por meio do verbo, né? O verbo que tem como significado palavra, né? É origem latina aí que vem de palavra, ou seja, a língua em si. A nossa língua portuguesa que é linda e maravilhosa, eu sou suspeita aí para poder falar a respeito disso, né? Então a linguagem aí verbal que nós estamos debatendo, ela é composta essencialmente por palavras, ou seja, ela é de forma seja aí de forma oral, ou seja de forma escrita, ela é expressa, a gente consegue utilizar por meio aí de palavras, e nela que estão inseridos aí esses códigos para facilitar aí a vida entre as pessoas, né? Sim. Acho que me fiz entender. Até mesmo preocupada, né, com toda essa questão da linguagem, a Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, ela encomendou um Ibope, né, sobre a opinião pública da população acerca do Poder Judiciário. E as duas maiores queixas da população é a não compreensão dos termos jurídicos e o não conhecimento da estrutura do Poder Judiciário. Então, muitas vezes, aí você consegue realmente ver, né, de uma forma concreta como que as pessoas não estão, às vezes, inseridas no poder, né, no mundo jurídico, que é aquilo que a Glaucia falou no começo da live. Nós estamos vivenciando o mundo jurídico a todo tempo. Nós somos consumidores a todo tempo. Acontece uma batida de carro, você, né, aconteceu, bateram na sua traseira, você entrou no mundo jurídico novamente. Então, assim, nós estamos sempre no mundo jurídico. Então, o que acontece? Como que
os termos jurídicos muito rebuscados, eles acabam obstando um pouco esse acesso à justiça. E até mesmo por esse Ibope foi realmente concretizado isso, né? Então aqui a gente tem que falar também que não é que a gente, né, que eu estou propondo que não exista mais nenhuma formalidade, ou mesmo que não exista uma linguagem jurídica. Não é isso que eu estou propondo. Na verdade, o que a gente propõe aqui é que essa linguagem seja mais democrática. Não precisa haver exageros. Às vezes há expressões em outras línguas, em latim, não precisa mais disso, né? Então, acho que a maior importância dessa live, né, é mostrar mesmo a democratização da linguagem e a importância dessa democratização. Porque, na verdade, se você for pensar, até mesmo que você falou da batida de carro, eu fiquei pensando aqui, se a pessoa sabe que ela pode resolver isso no juizado especial civil, ela talvez nem precisa contratar um advogado. Por quê? No juizado especial civil, você automaticamente pode ir lá, né? E você não precisa, até 20 salários mínimos, você não precisa de advogado. Então, a pessoa pode levar a documentação do que aconteceu e pedir, né? E conseguir os seus pedidos, né? Ou se a reparação do carro, danos morais, enfim, o que aconteceu. Então, essa falta de conhecimento desses termos jurídicos, a falta de conhecimento das leis, trazem isso, traz uma sociedade que não há uma transformação, né? A gente está tão preocupada, às vezes, com outras coisas e a linguagem que, pelo Ibope da ANB, está dizendo que é um acesso à justiça. Então, por isso a importância da gente focar mais em relação a essa linguagem, né? O juridiquês, né? Que a gente fala. Sim, esse vocabulário aí jurídico, ele acaba causando, assim, a gente percebe o distanciamento, né? Da classe jurídica e do restante aí da população, né? Porque quando eles começam a utilizar muito essa linguagem muito própria, né? Se tornam pedantes, com o perdão da expressão. Sim, sim. Né? Se tornam aí pedantes e daí acaba que a sociedade começa a fazer caricaturas, né? Dos juristas, começa a ter uma certa repulsa aí, né? Pelas ramificações devido a esse emprego dessa linguagem tão rebuscada, né? Eu acho assim que uma mudança, né? Uma maneira nova aí de se comunicar do judiciário não representaria nenhum retrocesso, não. Né? Porque às vezes acha que não, né? Tem a questão da hierarquia, da superioridade, acho que se usar uma linguagem mais acessível vai retroceder, né? Eu acredito que não, que causaria sim uma melhora aí, né? Na compreensão dos documentos, uma melhora na comunicação, né? Porque por meio aí dessa linguagem mais acessível, né? Se tornaria mais efetiva a resposta, essa relação aí com a sociedade, né? Que vai precisar aí, que não está diretamente ligado com esse mundo aí, voltado aí para as leis em si. Né? Eu acho que esse que é o problema. A verdade mesmo assim, quando a gente para pensar a respeito disso, você falou do juridiquês, né? É um paradigma, né? Dessas sentenças aí rebuscadas. Eu acho que seria uma boa saída para esse problema a conscientização, que eu acho que é isso que a gente está buscando aqui hoje, né, Marina? Sim. A conscientização nesse ambiente acadêmico, né, para os futuros aí juristas, né? Quero aproveitar para agradecer aí os alunos da ETEC João Gomes de Araújo de Pindamonhangaba que estão nos assistindo hoje, né? E que são futuros aí juristas, estão encaminhando para entrar nesse mundo, né? Eu acho que eles, né, esses futuros juristas aí, que podem deixar essa ferramenta de comunicação melhor, né? Não como uma forma de segregação, porque é isso que a gente vê hoje, né? Essa divisão aí, nessa segregação aí, esses profissionais precisam vencer esse mau hábito, digamos assim, né? De escrever tecnicamente, onde não cabe mais esse tipo de escrita, né? Acho que a gente espera aí que todos os profissionais da área jurídica se expressem de uma forma mais clara, mais coesa, mais coerente com o seu cliente, com a sociedade, para que se torne aí mais democrático mesmo, né? E facilitando, assim,
essa comunicação toda, né? Utilizando a forma aí mais adequada para esse interlocutor que está com ele, né? Observando aí o que ele escreve, para quem que ele escreve, o que ele fala, para quem que ele fala, né? Deve ser adotada uma linguagem menos técnica, né? O que não significa menos correta, né? Sim. Ser menos técnico não é ser errado, né? Principalmente o juiz, né? O juiz, eu acho o errado que é a pessoa que está recebendo, que está, né, recebendo aquela informação, não entender. Isso seria o errado. O errado seria isso, né? A comunicação não ser realmente integral, de forma efetiva, né? Isso para mim seria errado, né? O errado não é você falar, talvez, com uma pessoa, com uns termos mais coloquiais, com gírias, mas ela vai entender o que realmente... Porque, assim, no direito, nós vivenciamos com a vida, nós convivemos com a vida das pessoas. Então, é uma coisa muito importante. Por isso que é preciso realmente que mude esse contexto, né? Assim, até pensando por um lado, as redes sociais em si, elas acabam trazendo um pouco mais do jurídico para perto das pessoas, como não era antigamente, né? Antigamente, por exemplo, a pessoa, já me contaram, né, de pessoas que foram prestar concurso público, a pessoa tinha que conhecer tal pessoa para conseguir a apostila tal, e hoje em dia não, hoje em dia tá tudo mais democratizado, então os cursos estão aí para qualquer pessoa, né? Você pode pagar no cartão de crédito, você pode assistir aula EAD, você não precisa nem ir para um lugar, você pode assistir um curso de São Paulo, que é muito bom, um curso de outro estado, até de outro país, enfim, e dentro da sua própria casa. Então isso democratizou. Até mesmo as redes sociais do CNJ, da Defensoria Pública, que trazem informações, por mais que sejam pequenas, né? Poucas ainda, eu acredito que dentro da escola, né, infantil, mesmo no ensino médio, que a pessoa tem um pouco mais de conhecimento, possa vir essas matérias, para elas conseguirem entrar já, né, no seu mercado de trabalho, ou mesmo na sua vida em sociedade, com mais informação acerca do direito. Por mais que ela não exerça, né, por mais que ela não queira fazer a faculdade de direito, mas entre aspas, né, falar alguma coisa, mas é direito dela saber. Ela está dentro da sociedade, ela está pagando os seus impostos e ela está convivendo na sociedade, então é direito dela saber. Até mesmo questões de saúde, né? Até eu entrar na faculdade, eu não tinha noção de quanto que a Defensoria e o Ministério Público fazem essa atuação na área da saúde, né? E eu nunca poderia informar para uma pessoa, olha, você está com problema com o seu convênio, ou você está com algum problema em relação a algum medicamento, vai procurar a Defensoria, vai procurar o Ministério Público. Não existia isso, eu só fui conhecer dentro da faculdade. Então, quanto isso é importante? Olha que informação importante. Às vezes a pessoa, ela simplesmente deixa de tomar algum medicamento que ela tem direito por ela não saber a informação. Ou alguém falou alguma coisa que não foi realmente aquilo que deveria. Então, quanto isso vai impactar na vida das pessoas se o direito for mais acessível, né? Se os advogados conseguirem falar de forma mais acessível para os seus clientes, fazer eles também participarem do processo. Porque uma coisa que eu vejo hoje em dia é os advogados, eles falam assim, tá bom, me conta o seu problema, o que você quer, e depois ele não fala mais nada para o cliente. É só assim, ganhamos, perdemos, vamos ter audiência, é isso. E ele não faz o cliente participar com ele do processo, sendo que o cliente é a vida do cliente, né? A depender somente de questões mais tributárias, que não envolvem tanto a vida da pessoa, mas é a vida do cliente. Então, eu acho que é muito legal esse reconhecimento do advogado, do defensor público, do Ministério Público e dos juízes e todos os servidores, enfim, que nós estamos lidando com a vida e que as pessoas podem sim participar do processo judicial. Se você conseguir passar para ele de uma forma mais coloquial, mais informal, eles vão te ajudar e até mesmo dando ideias, porque, né, sobre algumas questões, né? Então, assim, hoje em dia é um paradigma que nós temos que quebrar em relação à linguagem jurídica e como que os operadores do direito, eles estão trabalhando, né? Acredito que pode sim melhorar, né? Estamos em processo, né, de mudanças, de melhoramentos, porém, eu acredito que ainda, a depender da região do país, às vezes, isso ainda é um obstáculo gigante para o acesso à justiça. Até mesmo a defensoria, né, com a atuação da defensoria em lugares menores, que precisam mais,
com a atuação dos mais necessitados, ela acaba aumentando esse acesso à justiça, não só com processos judiciais, mas sim com uma informação preventiva que eles fazem, com alguns núcleos que eles têm de violência doméstica, de direitos humanos. Eles também fazem esse trabalho mais preventivo com a população, de ter palestras, né, de fazerem lives, para realmente informar, para prevenir futuros conflitos, né? Então, até a questão da mediação e da conciliação, que hoje em dia a gente sabe que praticamente está sendo obrigatório que tenha a conciliação e a mediação dos processos para que desafogue o judiciário, né? Então, e a mediação e a conciliação nada mais é do que uma conversa, né? Uma conversa ali que você coloca aí a linguagem, né? Nada mais é do que você colocar as partes uma na frente da outra. E o conciliador, ele pode interferir um pouco, e o mediador, ele vai primeiramente aproximar as partes, e eles vão aproximar as partes para as próprias partes resolverem o seu conflito. Então, olha isso, olha a participação, olha o acesso à justiça que nós estamos, o caminho que nós estamos levando. É realmente para as pessoas participarem. Estou vendo um comentário, que desculpa interromper você, eu estou com medo do comentário sumir. Sim. E cabe bem ao que você estava falando, né? Ela coloca aqui assim que a linguagem rebuscada dificulta o entendimento e termina por ficar como necessário procurar advogados, mesmo para coisa muito simples. Eu acho que ela está se referindo àquilo que você disse, aquele momento dos acidentes de trânsito, se a pessoa tem conhecimento ou não, né? Que às vezes nem tem necessidade. E a gente está falando, agora me veio um questionamento, vou furar a fila aqui, tá, Marina? Imagina. Todo mundo fazendo, deve ter dúvidas aqui, e eu vou colocar uma dúvida que me surgiu agora, né? Nós estamos falando a respeito aí dos operadores, dos advogados, dos juízes, etc, né? E você falou lá no início a respeito, né, dos peritos e dos assistentes técnicos, né? Sendo que os peritos e os assistentes técnicos, eles são especialistas em outras áreas, certo? Sim. Então, como é que você observa isso, essa questão da linguagem dos peritos e assistentes técnicos, né, dentro aí do mundo jurídico e a atuação deles? Como é que fica essa questão da linguagem e atuação deles, se a especialidade deles é outra, né? Não tem essa linguagem técnica aí do mundo jurídico. Primeiramente, a gente tem que colocar aqui, né, que tanto o perito, tanto, né, o assistente técnico são profissionais em outra área, não a área do direito. Então, o juiz, dentro de um processo, ele não vai conseguir, né, saber sobre tudo, ele não vai conseguir. Então, por exemplo, um processo no qual a pessoa processa a construtora por um vício na construção. O juiz não consegue saber se existe o vício naquela construção. Ele vai precisar nomear um perito, geralmente é um engenheiro, para que ele dê um laudo, né? E esse laudo serve para auxiliá-lo em suas decisões. Então, o que acontece? O juiz, quando nomeia algum perito, né? E diferentemente do perito, o assistente técnico, ele é nomeado pela parte, ele é de confiança da parte, né? Ele nomeia esses profissionais fora da área do direito para que eles auxiliem o juiz na tomada de suas decisões, né? Até mesmo no caso de guarda, se realmente os pais não conseguem se entender qual é o melhor tipo de guarda que melhor atende às condições daquele menor, o juiz pode nomear uma perícia psicológica, né? E, enfim, e isso vai auxiliá-lo em suas decisões. Então, os assistentes técnicos e os peritos, eles não possuem formação em direito. Então, eles vão precisar, né, conhecer um pouco desse mundo para conseguir atuar dentro do processo. Até porque dentro do processo, o perito e o assistente técnico, eles comunicam com as partes por meio de petições. Então, eles vão precisar... Ixi, acho que a Galça deu uma cortada. Ixi, agora... não sei porquê. Você sumiu e retornou. Então, assim, os peritos e os assistentes técnicos, eles vão se comunicar com as partes e com o juiz por meio de petições. Então, eles vão precisar entender a formalidade da petição, como eles vão escrever, bem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, né? Então, eles vão precisar dessas formalidades. E o laudo do perito, do assistente técnico, eles precisam ser extremamente técnicos,
né, na linguagem de cada um deles, né? Então, assim, o laudo em si precisa ser extremamente técnico. Até porque, se no laudo tiver alguma ambiguidade, o juiz pode designar uma nova perícia. E todo aquele trabalho, né, que o perito fez, ele vai ter que ser complementado. Por isso que não pode haver ambiguidades no trabalho, tanto do perito quanto do assistente técnico, porque o próprio juiz nomeou eles para auxiliar, né? Então não pode haver ambiguidades. Porque se houver ambiguidades, vai ter que ser nomeada uma nova perícia, né? É uma coisa que precisa ser realizada. Então, até mesmo os conselhos dos próprios, né, dos profissionais, né, tanto da psicologia, tanto de outras áreas, eles até mesmo emitem recomendações para aqueles profissionais daquela área, daquele conselho, para eles realizarem documentos. Como que eles vão realizar documentos para auxiliá-los, né, de uma forma mais formal, como protocolar, às vezes, no processo judicial, né, por conta dessa formalidade que nós temos que ter dentro do processo, por conta de ser uma coisa muito séria, né, como envolve a vida das pessoas, e um laudo psicológico, por exemplo, pode decidir a vida de uma pessoa, né, e vai decidir, geralmente, a vida de uma pessoa e a vida de várias pessoas que estão interligadas. Por isso que ele tem que ser extremamente técnico, sob pena até mesmo do juiz nomear uma nova perícia. E da parte mesmo pode pedir, dizendo que está ambíguo e não está conseguindo entender. Eu acho que é bom ficar claro isso, né? Acho que é válido também, não era uma dúvida só minha, eu acho que esclarece isso para muitas pessoas. E uma coisa que eu sinto muito é o Instagram nos permitir somente 1 hora, porque tem vários comentários, né? Todos que a gente assim, gostaria de ler e debater com vocês esses comentários, mas é impossível, né? Pelo menos a gente pode responder aí depois. Alguns, né? Alguns aí. Eu acho assim que o importante desse nosso bate-papo aí hoje, né? É ver que existem 2 universos, né, distintos, né? O mundo jurídico e o mundo não jurídico, né? E por essa razão, os profissionais da área têm que ter uma certa habilidade, né, para escolher esse jeito mais adequado de se comunicar aí com cada público, né? É impossível imaginar um advogado sem um domínio, né, do seu idioma, né, sem saber interpretar perfeitamente aí as leis, né, para poder aplicar, né, as petições, todos os atos processuais que existem aí, pede dele, né, esse domínio da língua, porque tudo passa pela linguagem, né, Marina? Todo conhecimento, a realização aí do processo jurídico, tudo passa pela linguagem. Eu acho que por causa disso que esses profissionais, né, sempre se destacaram como referência, né, na tradição aí de produzir esses brilhantes textos, né, de ter um domínio maior da norma culta. Porém, essa imagem, às vezes, eu acho que tem sido um pouco desacreditada, porque hoje, né, século XXI, não cabe mais essa linguagem tão técnica, né? Sim. Eu acho que, assim, tem que ter, lógico, o uso correto aí da língua, mas ser mais acessível, né, a todos. Eu acho que é o que busca aí, o que eu compreendi do nosso bate-papo. Não sei se você quer fazer... evitar exagero. Se você quer fazer alguma consideração aí, vamos ver se dá tempo da gente... Vamos ver se dá tempo. Algumas perguntas. Agora. Nós temos quantos minutos? Não sei, deixa eu ver, eu tenho medo. Olha, temos 10 minutos. Começou 7h30, né? 10 minutinhos aí. Tá, eu vou... Vamos ver se a gente consegue... um pouco das perguntas. Deixa eu ver aqui. Aqui você já falou, né? Antigamente, Andréia falou, antigamente para fazer cursos preparatórios tinha que ir para São Paulo e passar a noite na fila do curso do Damásio. Já fiquei sabendo disso também. Já tive relatos de pessoas que falaram para mim, você estuda, mas você não tem noção na época. Tinha que ter uma lista, você ficava numa lista, tinha que conseguir aquele material, porque realmente não havia esse acesso democrático que nós temos hoje em dia. Até mesmo existe um cursinho específico para quem quer defensoria, de só pessoas que possuem uma determinada renda, né? Que são pessoas mais de baixa renda.
E achei bem legal isso, porque às vezes os cursos para esses cargos mais altos, eles são muito caros. E como que a gente vai conseguir ter um acesso democrático, né? Se os cursos são tão caros. Exatamente. Né? Então, assim, bem legal a posição dela aqui. Eu já sabia dessa questão do Damásio. Aí falou da linguagem. A Patrícia Magalhães, que é professora, colega minha, coloca que viu esses exemplos que nós damos, né? Que foi feito alguns dias aí em aula, né? Foi um pedido que foi feito com valor baixo, sendo que poderia ter pedido muito mais valor por falta de conhecimento, né? De quem errou aí, de quem entrou com essa ação sem o advogado, né? Que por mais que às vezes acha que é simples, que pode resolver sozinho, é importante que se tenha aí um advogado para dar aí essa assistência, né? No próprio juizado especial civil, existem os estagiários, que são geralmente os estudantes de direito, e existem advogados lá que trabalham, e eles que dão a própria informação, né? Então, quando você vai ao juizado especial civil para entrar com a ação, entre aspas, sozinho, sem advogado, existe também advogados lá dizendo, explicando. Mas, muitas vezes, é a falta da comunicação mesmo, né? Dos próprios advogados com os estagiários, ou mesmo com aquela pessoa que está precisando daquilo, né? Então, é isso. Às vezes, a falta de comunicação acaba que influenciando, impactando tanto na vida de uma pessoa, né? Às vezes, ela poderia ter ganhado alguma coisa a mais. Aqui a gente está falando de dinheiro. Mas e se for uma coisa, né? Se for um filho, se for a própria liberdade, né? Então, vamos... Exatamente. Então, eu acho interessante que não tem dúvidas, temos comentários, né? Sim. Luciana aí, que olha que interessante, ela faz trabalho de assistente técnico pericial e ela tenta cada vez mais conhecer a linguagem jurídica, porém o interesse é na linguagem que o juiz compreenda as informações técnicas, né? Também é uma colocação. Deixa eu subir aqui para ver se Até porque, só fazendo um comentário, o juiz também não consegue, por exemplo, saber a linguagem técnica, às vezes, de um psicólogo, de um engenheiro. Então, ele vai precisar entrar na linguagem do juiz, porque essa prova pericial, ela é para auxiliar o juiz em suas decisões. Então, eles vão precisar entrar na linguagem do juiz também. Então, para você ver que existem até o mesmo perito, tanto assistente técnico, ele vai precisar adaptar. Eu falo que o laudo tem que ser extremamente técnico, porque tem que ser mesmo extremamente técnico, mas também não pode ser algo que o juiz também não consiga compreender, né? Então, Achei uma pergunta. Antes de ler a pergunta, queria agradecer, porque tem muitos elogios, né? Então, obrigada aí para quem está acompanhando e gostando. E tem uma pergunta aqui, ó. A tecnologia, principalmente a inteligência artificial, podem acabar com a importância da linguagem jurídica e até diminuir a dificuldade do conhecimento e acesso à justiça? Acho meio difícil, né? Eu acho que caminham juntas, né, Marina? Você aí dentro do... É o que eu já tinha falado. Eu acho que com a tecnologia... as pessoas estão sabendo mais, né? As pessoas conseguem ter mais acesso. Porque, por exemplo, você pode até não ter nenhum advogado na família, não pode conhecer ninguém nesse tempo de pandemia. Aí você fala, uma amiga da minha amiga é advogada, você não quer mandar uma mensagem para ela para saber como você procede? Exatamente. Hoje em dia você consegue o WhatsApp da pessoa, você consegue ligar para ela e você consegue já reconhecer e já saber, você pode até mesmo não contratar aquela advogada, ou mesmo, mas aquela pessoa vai te dar uma assistência, né? Olha, você procura um advogado na área de família, ou você procura o juizado especial civil, ou procura a defensoria, ou procura o Ministério Público. Então, acho que é realmente o inverso até. Eu acho que a tecnologia, ela vem para ter o maior acesso à justiça. Ao contrário do que obstar. Eu acho que para ter até mesmo o processo judicial, né? Como o processo judicial hoje em dia é eletrônico. Então, quando isso é bom? Às vezes você pode atuar num outro estado e não precisar ir lá mais. Então, assim, o processo online também acaba melhorando esse acesso à justiça,
não só por parte da sociedade, mas até mesmo por parte dos advogados, que conseguem atuar em maiores comarcas, em maiores cidades, por conta do processo judicial ser online, né? Existe mais alguma pergunta? Não, só tem colocações, estão dizendo aqui que vai acabar, que pena. Estão falando aqui que a professora advogada pode mandar mensagem para ela que ela cobra baratinho, às vezes faz serviço. E eu acho melhor a gente dar tchau aí, porque nós estamos com 3 minutinhos, né? Vai encerrar. Então, agradecer aí a presença de todo mundo que nos acompanhou aí nessa 1 hora. Espero ter contribuído aí para um crescimento, né? E conhecimento de vocês, que tenha servido esse nosso bate-papo aí para resolver algumas dúvidas, alguns questionamentos que vocês tinham. E muito obrigada aí, mais uma vez, né? Pelos elogios, né? A gente faz de boa vontade, querendo compartilhar aí o conhecimento que a gente tem, tá? Acessem o site, a página, né, do Facebook também da GCC Brasil, para quem tem aí curiosidade referente aí ao trabalho de perícia, né, de assistente técnico e também do conhecimento da linguagem no mundo jurídico, sempre tem aí bastante informação a respeito disso. Muito obrigada aí a todos. Muito obrigada, Marina, por esse bate-papo maravilhoso. Nossa, eu, se pudesse, eu ficava aqui 2 horas. Você. Sorte que o Instagram corta, né? Porque senão a gente ficava aqui. Então, até eu vou agradecer, até a Cláudia colocou que tem que fazer outra. Vamos fazer outra. Linguagem Jurídica, parte 2. As pessoas que quiserem falar mais também, deixar as perguntas abertas para vocês falarem aí. A gente também quer saber, é muito importante saber a opinião das pessoas, por isso que a gente fez essa roda de conversa tão gostosa. Depois a gente vê os comentários para ver outra vertente, outra perspectiva que eles têm interesse, né? Nesse momento a gente pensou na linguagem em si, mas é um mundo muito amplo, né? Tanto da língua portuguesa quanto do jurídico aí. O casamento aí é grande, né? Então a gente tem várias perspectivas para poder casamento desenvolver. Casamento é vitalício entre a linguagem e o direito. Gente, obrigada. Tchau a todos vocês. Boa noite. Tchau para vocês. Muito obrigada. Tchau.